Muito bem, nós estamos aqui para mais um Amigos do Futebol, no canal 8 da NET Campinas e Indaiatuba. Bom, quero agradecer mais uma vez o Paulo Santana, do Grupo RAC, do Correio Popular, Diário do Povo, do Jornal Já. Está aqui mais uma vez participando desta nossa programação, desse bate-papo, desse toque de bola do nosso Amigos do Futebol. Obrigado, Valdenir, obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer muito grande estar aqui e participando com gente muito importante do futebol da nossa cidade. Eu fiz um esforço danado essa semana para tirar Zaiman de Brito Franco de casa, né? Porque ele se acostumou em casa, tomando seu cafezinho, seu almoço, e não sai mais de casa. Mas eu fui lá e falei, não, você vai lá no Amigos do Futebol. Prazer em tê-lo aqui ao meu lado, dando uma força mais uma vez nessa programação esportiva, Zaiman. Você que está me dando uma força. Eu tenho uma alegria muito grande em participar qualquer coisa com Valdenir Amorim. Faquinha, bola de gude, fubeca, soltar pipa, porque o Valdenir Amorim, sem sombra de dúvida, é uma das referências do jornalismo esportivo de Campinas. Uma história belíssima. A gente respeita as pessoas pela história das pessoas. O Valdenir foi da Rádio Brasil, guardinha, office boy, plantão, depois chamou âncora, trabalhou com um dos maiores homens do rádio de Campinas, que é o Sérgio José Salvucci, e depois de uma carreira brilhante, ele está fazendo carreira solo. Então a alegria é minha. A alegria foi minha quando ele tirou do meu cafezinho e falou, vamos lá no Canal 8. Eu não sei bem o que eu vou fazer, mas vou fazer com o meu coração, porque é ao lado do Valdenir Amorim. E do Paulo Santana também, que é da nova geração, né? Uma das grandes revelações aí do jornalismo escrito. Para tocar o primeiro assunto aqui, eu vou jogar para o Paulinho, na sequência o Zaiman naturalmente vai arrematar, né? Que é o problema do nosso futebol de Campinas. Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. Você tem essa confiança de que a Ponte pode subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, o grupo elitizado, e o Guarani permanecer? Ou existe um risco muito sério que alguns torcedores a gente encontra na rua e acabam falando, de que a Ponte acabe não subindo e o Guarani com sério risco de descer novamente para a Série B, que seria uma tristeza total para a cidade? Como é que você está vendo o panorama atual do futebol da cidade de Campinas, Guarani e Ponte, Ponte e Guarani? A Ponte Preta já teve melhor, né? A Ponte Preta fez uma reação impressionante depois daquele pós-Copa, que nem os próprios jogadores acreditavam que conseguiriam. Agora, a Ponte voltou a estar como ela estava no começo do campeonato. Eu acho que nessa reta final agora, a Ponte precisa reagir urgente, tomar ciência do que é um time que é para chegar, que o time não é ruim, o time não é fraco, o time é competitivo, mas está faltando dar aquela engrenada de novo. Eu acho que faltou, parece que o Jorginho perdeu um pouco a pegada do time com as mudanças que precisou ser feitas por causa de contusão, de suspensão. O Guarani está seguindo aquele ritmo que ele se propôs. Eu acho que o Guarani não tem risco de ser rebaixado. É um grupo de jogo, um time bom e um elenco que acaba não tão forte assim. Mas o time, os 11, 12 ali, é um time muito bom que eu acho que se não perder muitas peças, se não tiver muito problema de perder jogador, acaba se mantendo aí nessa posição 10º, vai ficar nessa faixa. Queria saber, mais do que isso, acho complicado. Eu queria saber do Zaiman se ele concorda ou se discorda, Zaiman, desse posicionamento. Quer dizer, o Guarani tem essa chance toda de permanência com o time que tem, orientado pelo Wagner Mancini, e a Ponte tem essa condição ainda de reação, de ter esse mesmo futebol e essa mesma sequência que teve do pós-Copa citado pelo Paulo Santana, ou é muito difícil tanto para um lado como para o outro? Eu penso um pouco diferente. Eu me recuso a falar se a Ponte sobe ou não,
Porque no início ela trouxe o Jorginho, falei, o cara não conseguiu ser vice em Goiás. Vice em Goiás é o último, ele não conseguiu. Eu falei, o time é ruim. Aí o time se enroscou e ia cair. Amigo meu falava, não vai cair, vamos brigar. Aí o time reagiu. Amigos meus falavam, eu, bobo também, vamos subir. Aí um amigo meu, português, falou, olha, nós vamos ser campeão. Foi só eu falar, nós vamos ser campeão, ela não ganhou mais nenhum jogo. O Guarani eu discordo um pouco do Paulo Santana. O time tem um bom técnico, tem um bom preparo. O time cai um pouco no segundo tempo, mas tem um risco, sim, um risco grande de cair, porque abaixo dele está Flamengo, está Atlético Mineiro. São times, né, Zé Mano? São que times não vão cair. Primeiro que tem uma camisa muito forte, né? O Atlético até já caiu. Mas assim, são times que estão mostrando reação, né? O Flamengo acabou mostrando, tá mostrando uma certa reação até com o Vanderlei Luxemburgo, que é uma outra oportunidade para o Luxemburgo, e o Júnior, ex-técnico, o Dorival Júnior, ex-técnico da equipe do Santos, me parece que está reencontrando o futebol com a equipe do Atlético. Então, pelo menos esses dois, eu acho que eles reagem. Então, a situação do Guarani, eu concordo com o Zé eu acho que a situação do Guarani é delicada, porém, o time tem bons jogadores. Então, eu acho que o Guarani tem esquema bom. É um clube que tem um amparo do Clube dos 13, tem um grande presidente, que é o Lionel, uma diretoria competente e correta, mas o time, ao jogar futebol, ele deixa um pouco. Tem uma coisa, eu não acho que o Guarani vai cair, mas eu acho que ele tem que se preocupar, porque foi assim que a Ponte Preta caiu em 2006. Quando o Marco Aurélio assumiu, ela estava em 10º lugar. Ganhou 2 jogos, o Figueirense em 2006 e o Juventude. E depois caiu. Por quê? Porque foi se enroscando. A zona do Guarani é muito perigosa. Então a situação é bom pôr as barbas de molho, não é? Vai pôr a barba na gasolina, e aí o cara vai lá, e aí é perigoso. Aí corre sério. O risco é. E o time não é ruim, eu acho que tem 2 alas bons, uma zaga razoável. Eu estou cada vez entendendo menos de futebol. Aliás, eu acho que a gente vai ficando velho, vai entendendo cada vez menos de tudo. Olha, a Ponte Preta é um negócio, ainda bem que o Valdenê não é pontepretano. Porque a Ponte Preta é um negócio... Eu sou ranchariense, só para esclarecer aqui. Não é pontepretano. Teve toda uma escola para ser pontepretano. O chefe do Valdenê, o homem que ele se espelhou para ser extraordinário, profissional que ele é, o Sérgio José Salvucci, era um homem assim, eu sou pontepretano. Tinha o respeito de todo mundo. Então todo mundo falava, ele vai fazer do filho dele, do Valdenê, um pontepretano. Mas não conseguiu. Mas são as coisas da vida. Potencial, como potencial de elenco, de time, né? Porque a Ponte Preta, outro dia eu estava olhando na tabela, dependia um pouquinho da Portuguesa. E aí a Portuguesa também a hora que você pensa que ela é banana, é macaco. A hora que você pensa que é macaco, ela é banana. Então eu quero saber o seguinte, a Ponte tem time, elenco para subir? Banana sou eu que falei que não queria falar sobre isso e vou falar. Não. A Ponte tem o Reis. No início eu falava, esse grandão bobo. Ele tampou minha boca, começou a fazer um gol por jogo. Eu falei, pô, esse cara é ótimo. Ele agora é um banana. Então, eu não sei. A zaga da Ponte, esse careca, estava ótimo, ele se machucou. O goleiro da Ponte era tão bom que no Avaí, você sabe quem era o reserva dele, Paulo Santana? Sabe? Sei, era o Douglas, o reserva dele. Hoje, esse cara faz passe para o adversário. Então é muito difícil.
O Jorginho, quando dá entrevista, eu já contei essa história, que é uma história que o Cilinho conta muito. Uma ocasião a Ponte apresentou um técnico, eu não lembro o nome dele, o Cilinho lembra. Ele reuniu o pessoal no centro do campo, falou, olha, eu sou fulano, vamos aí, vamos lá. Meu esquema é o seguinte, o time inteiro ali vendo. Ele falava, o 1 pega a bola, que é o goleiro, dá pro 2. O 2 dá pro 7. O 7 cruza, entra o 9, gol. Aí o jogo vai, uma hora a bola tá com 1. Ele não sabia nem o nome do jogador. Ele falou, o 1 dá pro 2. O 2 dá pro 7. Ele falou, o 7 finge que dá pelo alto, mas dá no chão. A defesa pula, o 9 entra, gol. Aí o Lelé, que estava ouvindo ali, um dos maiores jogadores, foi embora pro vestiário. Aí ele falou, cadê aquele rapaz aí que estava aqui? Ele foi, chama ele. Aí o cara foi lá, o Lelé. Lelé estava tomando banho. Ele falou, o homem está lá. Ele falou, não. O 1 dá pro 2, o 2 dá pro 7, o 7 cruza, o 9. Eu não jogo, eu sou 8. Então eu vou embora. A Ponte é um time que falta um meia para a Ponte Preta. O Valdemar e o Paulinho falam que o Guarani falta alguma coisa. O que faltou até agora que eles trouxeram o Barbosa ao Guarani foi um meia. Que o Baiano não é, o Mário Lúcio não é. O meia é aquele lance. O Zé Duarte, uma ocasião, um cara falou, ô Zé, você viu, tem um centroavante na Caldense que fez 15 gols. E o Zé falou, claro, porque o meia é o Ailton Lira, é o cara que põe o centroavante. O Guarani não tem isso e a Ponte não tem isso. O Guarani parece que conseguiu agora o Barbosa. Essa história do meia, quer dizer, do craque, que a gente já teve tanto no futebol de Campinas, que foi chamada a capital do futebol, a culpa por ele não existir nos dias de hoje, ela estaria também na formação, na base? Eu acho que a culpa é do dirigente e não do craque. Eu acho que a Patrícia Amorim, uma mulher, não é por ser mulher, não sou nem um pouco machista, né? E nem por ser Amorim, né? Principalmente. Ela não tem o traquejo, o pessoal dela. E acho que o de cá, ele deu certo na Ponte. É um rapaz honesto, correto, em que pese um pouco Mas eu não tímido. queria falar do de cá dirigente agora. Eu quero falar da coisa do craque, por que não está nascendo craque? Porque daqui a pouco eu quero falar do de cá e misturar um pouco o papo do problema enfrentado pelo Zico com a Patrícia Eu Amorim. acho que não. Eu acho que o de cá procurou o presidente Carnieri e falou que lá estava um problema, existia um problema. Isso ele me contou. E não pôde. Eu acho que ele é competente, é correto, merecia a chance que ele teve, mas o futebol é maluco, realmente. E o Zico também, quer dizer, falando do Zico, muita gente fala, o Zico só jogou no Maracanã. Zico foi um dos maiores jogadores do mundo, né? E é um homem correto, que nasceu na Gávea, nasceu no Flamengo. Como é que se culpa o Zico? Não tem que se culpar o esquema ali, né? Não acha, Paulo? Dentro do que o Valdemar estava falando de não surgir craques, esses dias eu vou contar uma historinha rápida que eu estava de folga passeando. Não, tem tempo. Tem tempo. E eu estava passeando numa praia e estava lá uma molecada jogando, uma escolinha funcionando. E eu parei para ver, eu, meu irmão, Carlos, paramos lá, ficamos olhando, um menininho habilidoso, canhotinho, pegava a bola, saía driblando todo mundo, chegava lá na frente, o professor o técnico falava, toca a bola. O molequinho pegava a bola, passava por todo mundo, chegava na frente, toca a bola. A terceira vez o técnico, pode sair. Tirou a camisa do moleque, você vai pra fora. E se fizer isso de novo, não joga mais no meu time. Acabou. O próximo jogo o moleque vai falar, não vou mais driblar ninguém. Intervalo. A gente volta já já.